Iniciando a conversa de redação, participação do Júnior Moreira, do cientista político Malco Camargo e da economista Rita Mundim. Você, ouvinte da também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda para a gente a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. A cidade de Sete Lagoas tenta resolver hoje o impasse sobre volta às aulas presenciais de 15 mil alunos. E aulas online podem ser mantidas em Minas, com greve de professores das escolas estaduais. Júnior Moreira, bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Pois é, Eustáquio, eu fico pensando nessa questão da greve dos professores. E o ouvinte atento sabe o tanto que eu defendo os professores aqui. Eu viro um leão na hora que fala em educação. Mas nesse ponto, gente, infelizmente, eu preciso dar um puxão de orelha nos professores. Veja só, Eustáquio, eu, você, Kátia, nós jornalistas, trabalhamos de forma presencial todos os dias, sem parar um minuto. Eu parei os 30 dias de férias que eu peguei em maio, sem parar. Os garis não pararam, nem um dia, todos de forma presencial. Os policiais também não pararam, de forma presencial. Os motoristas, táxi, enfim, aplicativo, caminhão, ônibus também não pararam, de forma presencial. Estou dando alguns exemplos de profissões. Por que essas profissões não pararam? Porque se não for de forma presencial, não funciona. Não funciona, simples assim. E aí eu deixo uma pergunta para os pais que estão com filhos no ensino remoto. E aí a gente está falando de criança e adolescente. Se para adulto que está na faculdade, o professor Malco aí depois pode falar a experiência dele, muitos deles se dispersam na hora da aula online ali. Não funciona tão bem. Só se a pessoa realmente quiser, né? As aulas remotas estão funcionando para esse público de criança e adolescente? Eu perguntei a alguns pais. Eles me disseram que não. Eu perguntei a alguns professores. Os mais otimistas disseram para mim, Júnior, uns 30% a gente consegue passar para o pessoal. Os 100% que já é pouco, né, na escola estadual, os 30% apenas. Né? E aí, eu faço mais uma pergunta para o ouvinte. Estou querendo fazer o ouvinte pensar. E os professores também que estão nos ouvindo, com todo o respeito e carinho que eu tenho a eles. Né? Se não dá certo, ou seja, se não é o mais eficiente, por que os professores são diferentes dos jornalistas, garis, motoristas, policiais e tantas outras profissões que não pararam nem um minuto de forma presencial? A primeira desculpa era a vacinação. As informações que nós temos da Secretaria de Estado de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, é que grande parte, maioria, já tomou pelo menos a primeira dose da vacinação. E aí você pode constatar aí nas redes sociais o tanto de professor que eu vi postando que tomou a primeira dose da vacina. Né? Quem não tomou porque não quis, porque a vacina ficou disponível durante um tempo para eles. Eu acredito que até hoje, se a pessoa for no posto de saúde, levar o contra-cheque, falar que é professor, deve conseguir vacinar. Né? E agora eu pergunto aos professores, qual que é a desculpa para não trabalhar e a gente voltar de forma mais séria, lógico, paulativa, com cuidados, com protocolos, a dar aula presencial? Qual que é o problema? Qual a diferença dos professores para outras profissões? É uma profissão importantíssima, mas no caso sanitário, não tem diferença de outro ser humano, não. O que o professor Malco Camargo diz sobre isso, hein? Bom dia para você, Malco. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Rita. Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes. Júnior, satisfação falar logo em seguida da sua frase, né? Da sua fala. Eu sou pai, como o Júnior disse, sou professor e acredito na ciência. Pela minha idade, Júnior, eu deveria ser vacinado apenas hoje, mas eu entrei na lista prioritária, exatamente pelo exercício da profissão, e já fui vacinado. Logo, se já tomei uma dose e os epidemiologistas defendem a volta às aulas, eu não vejo por que os professores, seja eles estaduais, municipais, no ensino superior, que também já receberam uma dose, não retomarem as suas atividades. Além disso, Júnior, também corroborando com a sua fala, outra questão. Eu atuo no ensino superior, onde temos mais condições de trabalho e podemos superar os desafios das aulas online. Agora, já para os alunos das escolas públicas, onde a dificuldade para o acesso à tecnologia é maior,
e também reconhecendo o papel de proteção social que as escolas são fundamentais na vida dessas crianças e jovens, essa volta é imprescindível. Então, meus colegas professores precisam sim voltar à sua atividade. E vocês, Júnior, ficaram trabalhando sem entrar na lista prioritária, né? Os jornalistas estão recebendo a dose pela idade e não pela prioridade de resolução. E nós, professores, fomos elencados como atividade prioritária e recebemos a vacina. Logo, temos que retribuir o que a sociedade fez por nós, atuando na sala de aula. E para você, Rita Mundim, volta às aulas presenciais? Sim? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Eu acho que esse tema já foi abordado aqui, tem sido abordado nos últimos dias. Depois da fala do Júnior e do professor Malcolm, eu tenho muito pouco a acrescentar. Só mais uma vez falando que eu venho falar toda vez que esse tema vem a debate. O ensino é uma atividade essencial na vida das pessoas, porque nós estamos falando de conhecimento em pleno século XXI, que é o século da revolução pelo conhecimento. E só mais uma coisa, e a gente tem que lembrar que a escola, ela faz parte da vida das pessoas muito além da aula, né? Para as pessoas mais pobres, por exemplo, o professor Malcolm disse aí, é uma rede de proteção social, você tem a merenda, e para todos nós, a gente sabe, tanto que nós já frequentamos escolas, é ali que você faz a sua relação, né? O seu network, é ali que você aprende a conviver. Então, ela tem um papel social fundamental na vida dos indivíduos, além de ser a fonte do saber. E é o conhecimento, a educação, que nos dá o passaporte para a liberdade e que nos diferencia, né? É ali que a gente pode se diferenciar e se tornar pessoas melhores para esse mundo. Malcolm Camargo, o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, suspeito de cobrar propina por vacina, é solto depois de pagar fiança. Ele foi preso ontem por determinação do presidente da CPI da pandemia no Senado, Omar Aziz, por acusação de mentir durante o seu depoimento. Eustáquio, uma CPI tem amplos poderes investigativos e também de polícia, como vimos ontem. Mas não tenho dúvida que é muito mais eficaz uma boa investigação, fazendo uso de prerrogativas que a CPI tem, de quebras de sigilo telefônicos, telemáticos e fiscais, do que uma prisão na frente das câmeras, como ocorreu ontem no Senado. Os políticos ontem fizeram o mesmo espetáculo de expor ao vexame público o investigado, usando a mesma estratégia que a Lava Jato usava contra os políticos e era tão criticada por eles. Sinceramente, eu não comemoro uma prisão antecipada, nem de um político, nem de um funcionário público suspeito de cometer atos de corrupção e acusado de mentir em uma CPI. Você acha, Júnior Moreira, que houve exagero do presidente da CPI ao decretar a prisão dele ontem? Eustáquio, eu não sei se a palavra é exagero, mas veja só, eu vou tentar fazer um caminho aqui para responder a sua pergunta lá no fim. Primeiro eu preciso falar da disfarçatez desse nome importante do Ministério da Saúde, né? Mentiu descaradamente, e ontem eu estava em casa me recuperando do probleminha de voz que eu tive, e tive a oportunidade de ficar durante o dia inteiro vendo aquilo, e assim, é impressionante, né? Como que os áudios desmentem, como toda a narrativa criada dele ali não se sustenta. Esse é um ponto, né? E por causa disso, havia elemento para prender? Sim, havia elemento para prender, né? A CPI tem poder de polícia. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: essa prisão foi producente? Essa prisão resolveu alguma coisa? Aí, na minha opinião, não, né? Assim, eu acho que a CPI poderia ter aproveitado melhor aquele depoimento, deixado esse servidor se enrolar mais, e ele já estava cansado, e essa é uma técnica, né, usada pela polícia na hora de um depoimento, ou seja, cansar aquela pessoa ali que está prestando depoimento, para que ela comece a se enrolar cada vez mais. Eu acho que era o momento da CPI aproveitar aquela situação para fazer com que esse servidor falasse mais coisas e se enrolasse mais. Se quisesse prender para criar um fato político, que na minha opinião foi esse, nada mais do que isso, ou seja, o Omar Aziz
viu que ali estava um negócio meio morno, eu vou criar um fato político aí para todo mundo começar a falar da CPI de novo, né? Prenderia no final. Olha, a gente esperou o senhor falar todas as asneiras, mentir, e a gente está provando aqui que o senhor mentiu, agora o senhor segue para a Polícia Legislativa, o senhor está preso, né? Eu acho que não foi inteligente essa prisão, e só dá para as pessoas que são contra a CPI e as pessoas que vão, os novas pessoas que vão ser ali investigadas, que vão ser ali inquiridas, é um argumento de que aquilo ali virou um circo, né? É um circo político mesmo, a gente sabe disso, né? Mas poderia tirar desse circo, extrair desse circo algumas coisas muito importantes que poderiam ajudar a elucidar processos que me parecem muito escuros ali no Ministério da Saúde. Resumindo, Eustáquio, não sei se foi um exagero, caberia a prisão. Agora, eu acho que não foi inteligente a ação tomada ontem lá na CPI. Pelo WhatsApp, Rita Mundim, o John de Contagem disse que a prisão vai ter efeito. Ela deve inibir outros depoentes de mentiras descaradas durante a CPI. Eu estou rindo aqui por causa do que o Júnior falou, isso é um circo. A gente sabe, né, como que os políticos mentem de uma maneira geral. Aí dentro lá do Congresso, políticos que são acusados, têm processos nas costas, né, tentando ser os donos da verdade. Mas, enfim, é um circo político. Eu tenho uma teoria de que desde o governo Collor, a gente precisa de uma reforma política para ontem, porque criou-se no Brasil um roteiro para o impeachment. Então, quando a oposição se vê não representada ou não consegue fazer os seus acordos, então cria-se um roteiro para impeachment. Então, o roteiro, né, é feito pela oposição, quem dirige o roteiro são os membros da CPI, e se colar, colou. Então, por onde que passa esse roteiro? Né? Vamos achar um fato aqui, vamos investigar, e aí vamos fazer um espetáculo midiático, tudo isso na tentativa de convencer a população de que é necessário um impeachment. Então, há um excesso por parte dos poderes, legislativo, judiciário, em cima do poder executivo. Então, uma briga de poderes, uma cadeia de vaidades, mas o pano de fundo disso tudo é a manutenção do status quo. Não podemos mudar, temos que manter tudo que foi conquistado até aqui e temos que manter as quadrilhas no comando, do jeito que sempre foi. Então, as mudanças, as reformas, tudo isso assusta muito. Aí cria-se esse roteiro para o impeachment. Vamos ver o final do filme. Ô, Eustáquio, me permite um ponto aqui. Ontem eu fiquei o dia inteiro calado, fazendo repouso de voz. Hoje estou querendo falar demais, né? Mas é rapidinho. Como é que o ouvinte chama? John? John, de Contagem. Né? Eu discordo dele, Eustáquio, por um simples ponto. A prisão levou a pessoa a ficar ali, 1, 2 horas presa e pagou R$1.000 de fiança. Não vai inibir ninguém a falar mentira ali para os senadores. Né? Ô, Rita Mundim, olha que situação. Em Viçosa, aqui na zona da Mata Mineira, um professor universitário aposentado será investigado pelo Ministério Público após receber 4 doses de vacinas contra o coronavírus. 2 da Coronavac, 1 da Pfizer e 1 da AstraZeneca. Ah, meu Deus, ele quer tomar para crer, né? Ele tomou de tudo, ele deve estar morrendo de medo do vírus, né, Eustáquio? Agora eu queria saber, é professor de quê, você sabe? De cabeça aqui não, Rita. Porque eu queria saber qual que é a formação dele, ou o nível de informação e a formação que o levaram até essa atitude desesperadora de querer tomar todas as vacinas possíveis. E você, Val, como é que analisa uma situação como essa? Muita gente lutando pela primeira dose e esse professor universitário tomou 4. Está aqui exatamente por aí, né? Que vergonha para nós professores, mineiros e cidadãos, né? A CPI dos fura-fila da Assembleia Legislativa terá o seu relatório apreciado hoje, né, pela Casa, pode indiciar funcionários públicos por anteciparem o tempo de vacinação para os seus pares. Quando este cidadão toma mais de 2 doses, ele está retirando a possibilidade de mais um cidadão se imunizar. Logo, é uma vergonha e é também um crime, como a CPI da Assembleia deve provar ou demonstrar hoje que foi cometido por alguns membros da Secretaria de Saúde aqui do Estado de Minas Gerais. Ô, Jurão, uma coisa que me vem à cabeça, uma questão que me vem à cabeça. Com tanto avanço tecnológico, não tem um sistema
informatizado que mostra que aquela pessoa já foi vacinada e aí ela toma uma dose em outra cidade, isso não é interligado no Brasil todo? Pois é, Eustáquio, até tem esse sistema, né, do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. O problema é que o sistema é um pouco demorado, né? Agora, não sei, Eustáquio, eu fico pensando em uma outra hipótese, sabe? E aí eu estou levantando essa hipótese mesmo, que eu não conheço o caso tão a fundo. Será que alguém não usou o documento desse professor para tomar uma vacina, separadamente? Será que ele tomou as 4 doses mesmo? Vamos esperar o Ministério Público investigar. Se foi realmente esse professor que tomou as 4 doses, não tem outra coisa que me explique a não ser a sanidade mental dele, né? Porque é um professor universitário, gente. Não é uma pessoa simples. Não é uma pessoa que tem 4º ano de grupo, como diz meu pai. É uma pessoa que tem esclarecimentos. E aí precisa investigar a saúde mental desse professor. Para mim, realmente não tem outra explicação, a não ser que alguém usou o documento dele para tomar a dose da vacina de forma mais rápida. Esperemos. Eu queria só fazer uma parte, por isso que eu perguntei a formação e a informação, né? Porque parece um caso até de loucura, mas enfim. O CPF da gente rastreia a gente para tudo. Por que não criar um cadastro de vacinação pelo CPF? Aí pronto, acabou. Coloca ali no sistema e, voltando aquele assunto de ontem, de volta das torcidas, volta de tudo, seria uma forma muito ágil, né? Um sistema unificado de identificar o nível de vacinação das pessoas para que elas tenham esse passaporte sanitário. Bom, por causa do risco da Covid-19, a Justiça do Trabalho afasta funcionárias grávidas das atividades presenciais no Hospital de Lomberens, Malco Camargo. É uma decisão, né, porque, na minha opinião, não deveria passar pela Justiça e sim por um comitê técnico, né? Este comitê tem muito mais capacidade de determinar se há risco ou não para o desenvolvimento de cada uma das atividades e para cada um dos perfis de trabalhadores ou trabalhadoras. Então, essa decisão tem que passar por um comitê técnico sanitário e não pela Justiça em si. A Justiça deve apenas corroborar a decisão deste comitê. E se eu não tenho conhecimento do processo que levou a esta ação, mas se é uma decisão do juiz, eu acho que é despropositado e desnecessário nesse momento, que nós precisamos ouvir a ciência, porque é ela que é capaz de nos criar meios para superar esse desafio enorme que vivemos atualmente. Você também acha, Rita, não devia nem chegar à Justiça esse caso? Devia ser discutido anteriormente? Pois é, Eustáquio, é o problema do Brasil, é a judicialização e politização de tudo. Em casos como esse, é necessário critérios técnicos, bom senso e protocolos. Então, tem que ser pela ordem, né? Quer dizer, e isso tem que ser estabelecido de acordo com o ambiente de trabalho, como foi estabelecido pelos municípios, pelos estados. Então, de acordo com o ambiente de trabalho, de acordo com a profissão. Então, cria-se, né, protocolos e parâmetros, né, de avaliação, mas parâmetros transparentes e bom senso. É só isso. Não essa necessidade de judicializar tudo. Mano. Eustáquio, de verdade, eu não vejo polêmica nessa história. Assim, 0, né? Me parece uma boa medida. É importante proteger as grávidas, é sempre bom ressaltar, a gravidez não é doença, mas é um momento delicado para a mulher, né? E um momento que tem uma outra vida junto com ela ali, que depende totalmente dela. Então, é um momento de tentar proteger essas pessoas, se não foi por meio dos comitês científicos, e a Justiça do Trabalho, de alguma forma, observou isso e colocou essas grávidas em casa, e vamos lembrar que não é um ambiente comum, né? Voltando lá no primeiro tema, né? Não é um ambiente que o jornalista trabalha, que o gari trabalha ou que o policial trabalha. É um ambiente de hospital, né? E um hospital importante aqui de Belo Horizonte. Então, realmente não vejo polêmica, fiquei feliz que essas grávidas vão ser protegidas, e nesse aí, realmente, estou com a Justiça do Trabalho, estou com o Comitê Científico, estou com o Hospital de Lomberens, ou quem quer que seja que colocou essas mulheres para ficarem protegidas em casa. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quinta-feira. Ótimo dia a todos!